Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talento para o Sucesso. Hoje um pouquinho diferente, você talvez esteja notando uma diferença na imagem, uma diferença no som. A gente está com um problema no servidor, na ferramenta que a gente usa para gravar. Estamos gravando pelo Zoom, então talvez a qualidade fique um pouco diferente, mas o que importa é a qualidade do conteúdo. Eu sou o gestor de talentos Rodrigo Ferreira e estou aqui com o talentoso Raul Almeida. Tudo bem, Raul? Tudo jóia, talentoso mesmo. Já bati minha meta do ano. Opa, coisa boa, já no meio do ano. Olha, palmas para o Raul, muito bom, cara. Muito bem, parabéns. E com certeza bateu as metas porque quebrou algumas regras de maneira positiva. A gente está aqui hoje para o segundo episódio da nossa série First Break All the Rules, do livro homônimo da Gallup. Você que está chegando aqui nesse episódio e não ouviu o episódio anterior, volta aí no seu feed. Eu vou deixar embaixo aí na descrição do episódio o link para o episódio 1, onde a gente fez uma introdução sobre o tema, sobre o livro. E hoje a gente vai tratar do capítulo 2 do livro, onde o tema é a sabedoria dos grandes gestores. The wisdom of great managers. A gente vai tratar aqui de alguns aspectos mais simples hoje até, importantes também, mas simples no sentido de mais rápidos, até por isso o episódio de repente vai ser um pouco mais curto, mas nós estaremos falando sobre aspectos que vão introduzir os próximos 4 episódios que você vai ter aí sobre esse assunto, sobre esse livro, sobre essa série. Nesse capítulo a gente começa entendendo um pouco que grandes gestores pensam e agem de maneira diferente dos gestores tradicionais. Raul, o que os grandes gestores sabem, fazem, que os gestores medianos, medíocres não fazem? Isso navega em várias esferas, né? Então, eu adoro usar metáforas, adoro usar anedotas, adoro usar muitas correlações. Eu não sou muito fã disso, mas muito interessante você pensar que aqui a anedota do sapo com o do escorpião foi interessante, né? Que o sapo pede pro escorpião, o escorpião pede pro sapo cruzar ele até depois do rio, e depois o escorpião vai lá e pica ele, mata ele. Mas por que você me picou, né? Do tipo, eu te levei até ali. Fala assim, bom, mas tá na minha natureza. Eu sou um escorpião, eu tenho que te picar. Eu pico. Né? Eu acho que uma das grandes coisas aqui é pensar que as pessoas vão mudar. Muita gente pensa que, ela vai mudar. Ela vai mudar. Ela não vai ficar assim pra sempre. Então eu não preciso me preocupar. Daqui a pouco ele vai trabalhar isso, né? Ele tá indo mal nisso, ele trabalha mal, essa coisa. Em algum momento ele vai resolver ali e andar pra frente. Isso não vai acontecer. Isso é um dos pontos interessantes de se perceber. Isso realmente não vai. As pessoas não vão mudar a sua essência. E sabe o que é louco nisso, Raul? É entender que isso não é ruim. Porque as pessoas que quando ouvem isso, por exemplo, teve um caso de um treinamento que eu estava dando numa empresa, introduzindo o assunto, um workshop de pontos fortes, e logo no comecinho, introduzindo sobre a metodologia, um dos participantes falou para mim assim, Rodrigo, você está dizendo então que cachorro velho não aprende truque novo? E aí ele disse o seguinte, o que você está querendo dizer é que se eu quiser ser piloto de Fórmula 1, mesmo que eu me esforce muito, eu não vou ser. Depois eu digo qual a resposta que eu dei para ele, mas o ponto fundamental que eu quero trazer aqui é, algumas pessoas se sentem confrontadas, se sentem machucadas, se sentem, mal, quando você fala para ela que ela não é capaz de fazer qualquer coisa, que ela não é, ou pelo menos não com excelência, que ela não vai mudar, que, por exemplo, uma pessoa que não gosta de competir, nunca gostou, nunca foi afeita a ganhar competições, nunca teve isso como algo muito importante para ela, você dizer para ela que ela nunca vai deixar de ser assim, parece que fere a pessoa, sabe? E, na verdade, isso é bom, porque também ela nunca vai deixar de ser boa no que ela é boa. Mas as pessoas não conseguem olhar para isso, né, Raul? Você percebe isso também, que as pessoas têm um pouco de sofrimento para aceitar isso ou não? Ou sou só eu? Total, não, tem total. E outra coisa, olha o peso que eu tô tirando das suas costas. Você não tem que se preocupar em competir, porque naturalmente, em algum momento, você pode ficar ofendido agora, mas daqui a 2 horas você já vai falar assim, realmente eu nunca gostei disso. Eu realmente sou uma pessoa que, olha, igual, um grande exemplo é essa questão da meta. Eu tô olhando pra mim
Eu tô olhando pra minha meta, tô olhando que, assim, é uma meta que subiram 45% com relação ao ano passado. E eu já bati a meta 45% maior do que o ano passado, entendeu? Então eu estou olhando pra mim contra mim. Tem gente no escritório que vende mais do que eu, às vezes o dobro, sabe? Eu tô aí pra isso? Não tô. Não é isso que me motiva. O que me motiva, claramente, é o meu bônus em janeiro, mas assim. Mas isso, Mas é legal isso. É legal isso é saber grande isso, porque parte. isso é uma honestidade. Isso é grande parte do meu mapa astral em Capricórnio também. Então, eu gosto de dinheiro. Então, isso vai me motivar. Então, assim, eu tô no lugar certo, trabalhando com números. Eu talvez seja uma pessoa menos, minha psicóloga já falou, menos emocionalmente empática. Eu tenho empatia mais prática do que irracional, do que aquela emocional. Perfeito. Isso também se relaciona muito com talentos, e cada pessoa de um jeito. E o gestor saber entender que isso é importante, e os melhores gestores entendem, eles sabem que as pessoas são diferentes. Tem gente que compete de maneira diferente, que entrega de uma maneira. O Raul gosta de números, eu gosto de entregar, eu gosto de. Isso é uma coisa que eu não falava antes, mas depois de passar por isso já por 3 anos consecutivos, eu falo assim, cara. Mas é isso mesmo, sabe? Eu não gosto muito de entrar no detalhe das coisas. Eu gosto de chegar, apontar e realmente business development, vamos lá. Agora, tem gente que também é business development, da minha equipe, por exemplo, que adora conversar, falar da vida. E nós temos muitos casos, assim, por exemplo, tivemos um deliverable que uma das nossas pessoas que ia entregar era muito, assim, doce, um amor. A gente ia entregar algo pro Tec de Monterrey, o Tecnológico de Monterrey, que é uma das melhores universidades do mundo. E com ele não dá pra ser assim. Não dá pra ser, esse é meu amor, fofinho. Não, os caras falaram, não quero ela, quero outra pessoa. A gente precisa de alguém mais hermético, pragmático, dogmático, assim. A gente trocou e o gestor sabe entender que cada pessoa funciona de um jeito. Ela não vai mudar. Ela nunca vai mudar. Ela vai ser sempre assim. É uma grande qualidade dela. Muito legal. Tu viu para essa entrega, porque ela é muito doce de coco. Muito legal isso, porque assim, você falou um monte de coisa que eu anotei aqui. Primeira, quando você falou tirar um peso das costas. Deixa eu contar uma história. Bom, primeiro, eu tirei um peso muito grande das minhas costas quando eu fiz o assessment e descobri que foco é meu 18º talento. E a vida inteira todo mundo me cobrou que eu tinha que ter mais foco. Eu não sou uma pessoa que tenho facilidade, nem que gosto de ter foco. Eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu gosto de não estar focado em algo por muito tempo. Então, foi um peso das minhas costas. Mas eu quero contar uma história que aconteceu comigo num cliente também. Eu estava dando um treinamento numa empresa lá em Goiás, e uma menina tinha adaptabilidade como primeiro talento. E aí, quando eu falei que quem tem adaptabilidade alta, às vezes, não gosta muito de ficar fazendo plano de longo prazo, o que eu vou ser daqui 5 anos, daqui 10 anos. Ela prefere trazer mais a realidade para o curto prazo, prefere mais reagir e tal. E que isso é legal, que isso é bom. A menina começou a chorar no meio do treinamento. E eu, o que aconteceu? Eu perguntei o que aconteceu. Ela falou, olha, porque a vida inteira me disseram que eu tinha um defeito, que eu estava errada, porque eu não gosto, eu prefiro falar o que eu vou fazer até o final da semana ou do mês, do que o que eu vou fazer daqui 5 anos. E todo mundo dizia que eu estava errada. Né? E agora você está dizendo que esse é justamente o meu superpoder. É reagir rápido, é pensar no agora. E aí ela começou a se emocionou com isso. Eu falei para ela, olha, é óbvio que você está numa empresa, num cargo que demanda planos de longo prazo. Você vai ter que fazer. Não tem talento para escovar o dente, mas você tem que escovar o dente do mesmo jeito. Agora, você pode buscar um parceiro para fazer isso. Você pode até você mesma fazer, se esforçar para fazer, mas a partir de agora você sai daqui entendendo que não gostar disso, não ser boa nisso, não é um defeito, uma qualidade. Outra coisa legal que você falou assim, ó, eu não falava isso antes, né, que eu gosto de números, que eu busco dinheiro, etc. Tem uma coisa que eu tenho falado muito, que às vezes a pessoa que passa por um processo de desenvolvimento com base em pontos fortes, se ela não tomar cuidado, ela pode soar como arrogante para os outros, porque ela passa a ter uma facilidade muito grande de falar no que ela é boa. Só que eu falo, mas ela não é arrogante, porque ela também passa a ter uma facilidade muito grande de falar no que ela não é boa. Fica muito claro, e nisso aqui eu sou péssimo. E isso que você falou eu acho muito legal, cara. Raul, você não tem noção do quanto isso para mim é caro, do quanto isso toca em mim. Eu tava hoje tomando banho de manhã, eu ia tomar café com um amigo meu, depois acabei não indo, vou até mandar um beijo pra ele aqui, pro Wilson. A gente ia ter uma conversa e tal, uns problemas lá que ele tá tendo. Eu tava tomando banho pensando nele e veio uma frase na minha cabeça que é: não existe felicidade fora da autenticidade.
Não existe felicidade fora da autenticidade. Eu acho que as pessoas que não são autênticas com aquilo que elas não conseguem ser felizes, elas sofrem muito. E a gente pode falar aqui de trabalho, de vida, de sexualidade, de qualquer coisa. Eu acho que a pessoa tem que viver a autenticidade dela, ela tem que ser o que ela é, e isso vai fazer ela feliz. Então eu acho muito legal ouvir isso de você, porque eu tô numa cruzada já há alguns anos de me tornar autêntico. Eu sou uma pessoa, e quem apontou isso pra mim, por exemplo, numa certa ocasião, foi a Vanessa. A Vanessa disse pra mim, Rodrigo, você presencialmente, você é tão mais legal do que quando você tá dando treinamento, porque eu tentava representar um personagem que não sou quem eu sou, porque eu achava que eu tinha que ser algo que eu não sou. E aí agora eu tô cada vez mais me tornando quem eu sou e tô ganhando mais dinheiro, tô sendo mais feliz, tô tendo mais clientes. Por que não? Por que não ser quem você é, né, cara? É óbvio que a gente tem que ter um certo decoro social, mas eu também, assim, passei longe desse decoro social. Se alguém me acompanha no Instagram, sabe que ao mesmo tempo que eu tô compartilhando coisas muito extremamente profissionais, eu estou subindo fotos em Zipolite, que é a parte nudista aqui do México. Eu sigo muito essa base. Há uma separação muito grande, assim, cara, se você quer um conteúdo do Raul estritamente profissional, você vai no LinkedIn, você não vai no Instagram. Eu acho que mesmo profissional, por exemplo, ó, você tá agora de camiseta cavada. Qual o problema disso, cara? Nenhum, amor. Tá sendo Casual Friday. Estamos gravando. Olha, pra quem quiser saber, estamos gravando numa sexta-feira aqui pra 5:30 da tarde. Então, Casual Friday. Então você tá sendo autêntico, cara. E dentro de um limite aceitável. Óbvio, a gente não tá dizendo aqui pra você, sei lá, passar dos limites, né? E falando sobre isso também, mesmo assim, em termos de gestor, assim, às vezes eu não consigo me ver tomando, sabe, vestindo camisa, calça social, sapatinho. Então eu procuro buscar, por exemplo, até outras vertentes, assim, de código de vestimenta. Se algum dia eu tiver que sair da gala, entrar num lugar que você tem que vir com a barba estreita, pôr camisa, não sei o que, assim, cara, desculpa, você não, isso aqui é o quê? Ups, mas enfim, tá vendo? A gente passa da conta, sabe? Então, assim. E aí, assim, tem uma metáfora que eu vi na Gallup uma vez, que eu acho maravilhosa, que é a metáfora da estrela. Que a estrela só é uma estrela porque ela tem pontas e tem vales. Se ela não tivesse esses vales, tivesse só pontas, ela não era uma estrela, ela era um círculo. A gente tem que aceitar a estrela, e aí a gente falando do funcionário, estrela no sentido bom, né? Porque aqui no Brasil, às vezes, estrela tem uma conotação negativa. Mas o funcionário estrela, a gente tem que aceitar que ele tem pontas, mas ele tem vales. E isso faz ele uma estrela. Senão ele é um círculo, e um círculo não é uma estrela. Então, we need peak and valley. Exatamente. Voltando para o assunto do livro que a gente está falando para gestores, aqui já fica duas sugestões para os gestores, duas recomendações para os gestores. A primeira é, cara, aceite os picos e os vales das pessoas. Né? Aceite que as pessoas não são círculos. E é isso justamente que faz com que elas sejam estrelas. Aceite que o Raul estar trabalhando de camiseta numa cesta, ou que o Rodrigo falar um palavrão de vez em quando, porque é meu hábito, tem esse hábito, desde que não prejudique o resultado final acordado, e a gente vai falar disso daqui a pouco, qual o problema? Mas não, tem alguns líderes que acreditam que você tem que ir tirando as rebarbas do funcionário para deixar ele redondinho. Mas redondinho não é estrela. Essa acho que é a grande primeira mensagem aí, né? Não perca tempo tentando fazer o teu liderado mudar, porque as pessoas não mudam. Cara, você que tá ouvindo isso, aceita. Eu costumo brincar dizendo assim, se você não ficar feliz com isso, deita em posição fetal embaixo do chuveiro e chora um pouco, que sempre faz bem, mas depois levanta e continua a vida porque você não muda. Você vai continuar depois do choro e da posição fetal sendo alguém que não muda tanto assim. A gente aprende truques novos, né, Raul? Mas porque a gente aprende a usar os nossos talentos de outras formas. Mas não porque a gente aprende novos talentos. Se você quer ser corredor de Fórmula 1, piloto de Fórmula 1, e quer se esforçar para isso, ok, vai lá, se esforça. Mas se você não tiver talento para isso, será que esse é o melhor investimento da tua vida? Será que é isso que você vai colher mais frutos? Não sei. Ah, não, mas eu quero. O que você quer, faz, a vida é tua. A questão é, será que vale a pena, né? Agora, além do que os gestores sabem, existem algumas coisas que os gestores fazem, os grandes gestores. Por exemplo, tem duas coisas que você sempre fala que eu tô te provocando aqui para ver se vem o impulso, mas a primeira é conversa com as pessoas, conversa com os liderados, e a segunda é Q12. Sim, aqui eles estão falando de Q12 e comunicação, mas eu falo muito assim, além da comunicação, que é individualizar a sua abordagem com as pessoas, né? Não sei se é disso que você tá falando que é. É. Então, assim,
para mim, acho que muito além de aqui com o que o Lisa tá falando, e aqui a gente tá fazendo um Bible reading, né, assim, basicamente do livro, né, a gente tá aqui fazendo também um table reading, pra quem não sabe, né, leituras aqui de mesa, a gente tá indo junto, né, e ele fala muito dos primeiros 6 itens, é uma coisa que eu sempre falo para todos os meus clientes. Tem um cliente que tem 50 mil respostas. De Q12 faz 4 pesquisas por ano, assim. Tem que começar por alguma coisa, né? Não dá pra fazer tudo de uma vez. Não dá para fazer tudo de uma vez, não dá para focar em tudo, então vamos focar na base da pirâmide. Isso vai te ajudar. Então, o que a gente está falando? De alinhar expectativas, materiais, equipamentos, fazer as coisas da melhor maneira possível, reconhecimento, se importar como pessoa e trabalhar o desenvolvimento. Isso tudo são conversas que os gestores podem ter, né, com todos aqui, isso coisa que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, e de uma maneira singular, também, coisa que a gente já falou 1 milhão de vezes. Exatamente. Lembrando que esse livro foi escrito, sei lá, 75 mil anos atrás. Então a gente não mudou muito essa abordagem hoje em dia. Não mudou. A gente está fazendo meio que um deparo das análises que o livro, que já falava de quebrar as regras antigamente, né? Não antigamente, early 2000. Então, assim, a gente que viveu isso, acho que faz muito tempo, né? Mas para mim até não faz, né? E aí vale fazer um disclaimer aqui, que a gente estava conversando aqui antes de gravar, que esse livro, ele é um dos inícios ali da conversa sobre alguns assuntos. É um livro de 2000 ele foi publicado a primeira vez em 2016. Então tem algumas coisas que a Gallup mudou o jeito de abordar, mudou o ponto de vista. Então você que vai ler o livro, é importante você entender isso, que esse livro, ele é um livro que já tem aí quase 10 anos, e 10 anos para uma empresa que pesquisa pra caramba o dia todo. Então, vale a pena fazer o ajuste contextual aí do livro. A gente vai fazer esses ajustes aqui para vocês nos próximos episódios, mas vale a pena entender que você está lendo um livro que já tem 10 anos quase. E também, Raul, quero aproveitar, porque você comentou do Q12, eu quero aproveitar para trazer um comentário aqui do Robson Miranda, nosso ouvinte, nosso apoiador, que no primeiro episódio, a introdução dessa série, ele mandou uma mensagem dizendo: muito bom, sempre muito interessante quando o assunto gira em torno do Q12. Fica a dica, reeditar a série do Q12 com novas abordagens. Parabéns, ótimo episódio. Boa dica, Robson, vamos fazer uma nova série aí de episódios do Q12. E mais uma coisa aqui, teve 100% de pessoas que votaram lá na enquete do episódio 1 dessa série, 100% dizendo que gostaram da série. Agora, a Gallup fala mais no livro, mais algumas coisas. A primeira isso eu queria muito que você explicasse, o teu ponto de vista. A Gallup diz que gestores não são leaders in waiting, líderes esperando, sei lá, né? E aí ela fala o seguinte: o core, né, as atividades core de um gestor e de um líder são simplesmente diferentes. Como é que a Gallup vê a diferença entre líder e gestor? O gestor é todo mundo que tem uma linha basicamente uma linha de entrega, ou seja, você tem pessoas que te reportam diretamente. Líderes, nós estamos falando dos líderes do negócio, basicamente. A gente está falando daquelas pessoas que são, assim, pôster dos negócios. CEO, CFO, pessoas que saem nos periódicos, né? Nos jornais. Entendi. De referência, né? Legal. Então, aqui o livro está dizendo o seguinte, né? Que você tem, ele está dando dicas para você ser um grande gestor, né? E aí ele diz o seguinte: você pode ser um bom líder e um péssimo gestor, você pode ser um bom gestor e um péssimo líder, você pode ser bom nos dois, enfim. Mas é importante entender essa diferença. Outra coisa que ele fala é fazer o simples. Cara, tem uma coisa muito legal, Raul, que eu estava fazendo um GGSC e uma participante leu um texto no material do GGSC. E que diz assim: a diferença entre as pessoas excelentes de alto desempenho e as medíocres, as de não tão grande desempenho assim, não é tão grande, são pequenas coisas. Eu acho que tem uma conexão com isso que é dito aqui, assim, que o grande gestor faz o simples. Eu acho que fazer o simples aqui, eu também, no meu parecer, assim, cara, você não tem que extrapolar muita coisa, você não tem que sair muito fora da caixa para fazer a sua gestão. Expor que coisas muito simples mesmo, tipo, sentar e conversar é uma coisa muito simples, assim. Definitivamente isso não é algo que vai demandar você fazer uma análise, você sabe, aprender um software, aprender a usar outro tipo de programa, aprender a fazer isso, aprender a fazer, sei lá, análise retroativa, aquelas coisas de estatísticas, aquelas progressão. Você não vai ter que fazer uma progressão cabroníssima, né? Usando o meu espanhol aqui. Para sentar e ter uma conversa com o seu liderado.
Aham. Tô falando de nada demais aqui. Eu não tô falando. É manter uma agenda, é manter um alinhamento de expectativas, é manter isso. São coisas que você simplesmente, se você ainda for old school de escrever, assim, você pode fazer. Inclusive, o próprio livro diz o seguinte, né? No final, ainda que bem intencionado, esse tipo de over definition, né, é desnecessário, porque ele está falando que tem uma definição na Fortune de um monte de característica que um gestor tem que ter. Ele está dizendo, cara, esse tipo de over definition é desnecessária, porque uma empresa não pode fazer com que todos os gestores gerenciem da mesma forma. Eu também vejo dessa forma e acho que aqui a conexão é direta, então, tá bom, o que a gente tem que fazer, a gente como gestor, então? E aí a Gallup vai definir 4 coisas. Lá atrás, tá? Hoje a gente tem a definição das 7 competências do líder. Então hoje, depois mais pra frente, a gente faz uma série aqui sobre as 7 competências, mas as 4 chaves básicas apontadas ali no livro que um gestor tem que fazer é o que, na minha concepção, é o que é o simples. Se você fizer essas 4 coisas muito bem feitas, você fatalmente vai gerir bem. Agora, às vezes eu acho que a grande questão aqui é que às vezes você fica procurando grandes definições, grande detalhamento, sabe? Planilhas com não sei quantas competências, e aí você avalia de 0 a 10. Design thinking, design, põe tudo. Entendeu? Cara, Design thinking. Cara, é legal se você tiver, mas é isso que vai fazer a grande diferença, né? E aí as pesquisas da Gallup... cansado só de escutar. Fico cansado só de escutar, assim. Exatamente. Até mesmo internamente, assim, aqui na Gallup, às vezes quando o meu chefe, que é muito estratégico, muito ideation, muito assim, começa a viajar demais, eu já falo assim, vamos trazer pra realidade que a gente tem. Tá, não, fala, eu não estou disposto. Ué, porque não é teu estilo. Até essa viagem mental, assim, vamos ter 2 horas de conversa para fazer um brainstorm. Eu vou tomar férias um dia antes para evitar essa reunião. Porque, assim, não tem a menor condição de eu poder fazer isso. Exatamente, exatamente. Aí, então, pra gente ir direcionando pro fim aqui, porque, como eu disse, esse episódio a gente quer introduzir as 4 chaves aí dos grandes gestores. Depois a gente vai ter um episódio para cada uma delas, para a gente tratar cada uma delas. Mas para a gente conduzir já para o final, então o que a Gallup vai dizer é que existem 4 aspectos-chave, 4 cuidados, 4 coisas que o gestor tem que estar atento, que vai fazer uma grande diferença no trabalho dele. Vamos fazer um breve comentário sobre cada uma, mas a gente convida vocês a depois ouvir cada um dos 4 episódios que a gente vai fazer, detalhando cada uma dessas 4 chaves. A primeira chave é selecione com base em talento, não simplesmente com base em experiência, inteligência ou determinação. Aqui tem 2 coisas que a gente precisa explicar, Raul. A primeira, óbvia, é o que significa, por que a gente não deve selecionar com base em experiência, inteligência e determinação. E a segunda é, mas, por exemplo, quem fez o GGSC agora, tá ouvindo agora e falando, mas peraí, Rodrigo, mas você disse que essa ferramenta não era para seleção, é para desenvolvimento, e aí agora você está dizendo que a Gallup diz que a primeira das 4 chaves é selecione com base nos talentos, selecione os talentos, né? O que é isso, Raul? Onde está o erro aqui? Onde que está o... Não é o erro, né? Onde que está a interpretação aqui, a necessidade de interpretação? Eu, inclusive, escrevi um artigo para a Gallup que fala sobre isso. Agora eu entendo. Legal. Essa vertente. Ultimamente a gente sempre viu, ultimamente não, historicamente, que como que é feita a contratação das pessoas. Você abre o currículo, você vê onde ela estudou, você vê as experiências profissionais, você vai assinar onde está ali em negrito. Provavelmente o profissional de RH vai ler no currículo, não vai nem passar pelos bullets, é só ver ali. PUC, USP, FGV, sabe, vai assinalar assim, essas coisas e vai pular qualquer outro tipo de coisa que pode ser interessante. Porque não dá tempo. Então, o quanto é este? Currículos, Nem isso. Humanamente impossível. Né? Então, obviamente, às vezes passa para tecnologia artificial para fazer essa filtragem. E muitas vezes a tecnologia artificial é o grande candy. Todos esses currículos que são filtrados são simplesmente a gente sabe que é por mera existência da ferramenta que eles contrataram. Por ventura, eu, por exemplo, fui contratado na Gallup sem enviar no meu currículo. Não tive indicação nenhuma. Obviamente, o nosso sistema de contratação. Exatamente. Funciona. Gente, é correto? Funciona. Então, eu tive muita sorte de poder ver que a Gallup entrou ali naquele e-mail que o LinkedIn me envia de possíveis vagas. Business Analyst 7 anos atrás. Mas a gente tende a focar nisso. Mas assim, a pessoa pode ser um torpe e ter formado em engenharia mecatrônica na USP. Exato. Que existe esse curso lá.
E assim, essa pessoa sabe fazer muito bem conta, mas se ela é contratada para qualquer outro tipo de coisa, isso a gente vê diariamente, gestores sendo promovidos por suas capacidades técnicas e não suas capacidades emocionais, humanas. Então a gente não está olhando o talento, a gente não está olhando assim, respostas sinápticas comportamentais das pessoas, as coisas. Não estou olhando técnica. E realmente você aprende. E a gente fala muito no mundo do RH que a gente contrata por capacitação e demite por comportamento. É muito comum você contratar alguém olhando o currículo, você estudou na PUC, e mandar ele embora porque ele é chato, porque ele não sabe se relacionar com pessoas ou qualquer coisa do tipo. Acho que tem uma conexão aqui. O que a gente está dizendo é, e até vou dar um exemplo mais, porque falar de engenharia mecatrônica, ainda vai lá, o cara fez engenharia mecatrônica, eu olho e falo, pô, se esse cara vai... Por exemplo, o cara fez contabilidade. Esse cara vai trabalhar na área contábil. Ok, beleza, talvez ele tenha os talentos, enfim. Não, ele vai trabalhar em vendas. Talvez não. Agora, quer ver uma complicação maior? Administração. O cara fez administração. Ele serve para quê? Serve para qualquer coisa e para nada. Depende. Depende de quem ele é. Às vezes o cara fez administração e vai ser ótimo numa determinada coisa e o outro fez vai ser péssimo naquela mesma coisa, porque é uma área muito ampla. Outra coisa importante aqui é, o que a gente está dizendo, o que a Gallup está dizendo aqui não é aplique o Clifton Strengths no cara e aí contrate aquele que tem comunicação porque você quer alguém que tem... Não é isso. Não é isso. Você vai desenvolver com base nisso. Você vai desenvolver com base nisso, mas no processo de seleção, você não ficar olhando só para a experiência e inteligência, por exemplo, e olhar para esses aspectos comportamentais. Como é que o cara se comporta, como é que são as características emocionais dele. O exemplo que eu dei, que eu gosto de dar é, sei lá, eu quero alguém que goste de processos. Ok, alguém que goste de lidar com processos. Agora, isso pode ser imparcialidade, isso pode ser disciplina, isso pode ser realização, isso pode ser, sei lá, até uma pessoa que tem empatia e vê um outro sofrendo para lidar com o processo e aí ela vai lá ajudar, sei lá, porque pode ser os motivos mais doidos do mundo. Então, assim... Qualquer pessoa pode trabalhar com isso. O seu set de talentos vai te ajudar. Agora, a questão, então, não é contrate alguém que tem disciplina ou contrate alguém que tem imparcialidade. Não, é contrate alguém que gosta de lidar com processos se ele vai trabalhar numa área que ele precisa lidar com processos. Essa é a questão, né? E outra coisa importante, só para não esquecer aqui, é que essa experiência, inteligência, determinação, isso é muito subjetivo. Quer dizer, o cara tem experiência de trabalhar numa grande empresa por 20 anos. Não significa necessariamente que ele é melhor do que um outro que trabalhou menos. A segunda chave é defina os resultados corretos, né? E aí eu acho que tem muito a ver com gestão com base em objetivos, né? E aquela coisa que, putz, isso é o meu sonho de consumo, Raul. Ver empresas que não se preocupam com o meio, com o processo e sim com o resultado. Que combinam o resultado e deixam o Raul trabalhar do jeito dele para entregar esse resultado. É isso que essa chave está dizendo? Tem. Como é que Exatamente. é? Aí é assim? Bom, eu vivo assim, né? Eu trabalho muito à minha maneira. Obviamente, a gente tem aí tem as nossas diretrizes, mas... Claro. Até porque combinar o resultado envolve combinar também, por exemplo, a ética do resultado, alguns parâmetros. Não é só falar assim, vai, Raul, me vende aí X milhões, nem que você tenha que matar uma criança órfã. Não, combinar também um pouco as diretrizes, né? O terceiro é foque nos pontos fortes. Esse eu acho que é o mais óbvio para quem está ouvindo esse podcast, o que isso significa, afinal de contas é disso que a gente está falando aqui o tempo todo, nos últimos quase 150 episódios. E o quarto é procure o ajuste correto da pessoa com o cargo dela, né, com onde ela vai trabalhar. Procure colocar as pessoas certas nos lugares certos. Acho que essa é a melhor definição aqui, né? De novo... Para isso a gente tem assessments específicos, legal, para isso. Opa. Mas não é que a gente não tenha, tem SRI, essas coisas são baseadas em pontos fortes, mas não estamos utilizando talentos para temas de talentos. Né? Estamos usando temas de talentos. Estamos procurando... Um grande exemplo é que a gente tem, por exemplo, o Repórter 360, que muitas empresas têm, que simplesmente vai medir aquelas 7 competências que a gente vai trazer depois aqui, que eu não lembro de cabeça, que são avaliadas pela pessoa, pelo direto, pelas pessoas que ela gerencia e por ela mesma. São 4 tipos de avaliações. E no final vai te dar ali uma análise do seu top 10 naquele mesmo relatório de talentos. Mas isso também não estamos fazendo... É utilizado para succession planning.
É utilizado para mapeamento de talentos e congruência. Mas eu não estou usando Clifton Strengths para fazer seleção ou para alocar as pessoas. É o plano de fundo. Perfeito. Entendeu? Esse é o meu ponto. E o motivo muito simples que eu costumo dizer sobre usar o Clifton Strengths para seleção é, primeiro, que ele vai sair enviesado. Você falar pro cara, faz aqui esse assessment para eu saber se eu contrato você ou não, você já direcionou o cara nas respostas, ele não vai ser mais honesto. Segundo, porque, como a gente sempre fala aqui em todos os programas, uma coisa é talento, outra coisa é ponto forte. Uma pessoa que tem relacionamento, que é o meu caso, ela não significa que ela vai agir de maneira A ou de maneira B, ou de maneira C, ou de maneira Z. Existem zilhões de talentos no mundo, então você tem que entender como que a pessoa se comporta de fato, e não que talento, que tema de talento ela tem. Uma coisa que eu falo sempre para as pessoas que é difícil as pessoas entenderem no começo, que não adianta eu saber quais são os 5 talentos do Raul para fazer coaching com ele, eu preciso ler o relatório dele, saber o que significa o talento ativação do Raul para o Raul. É óbvio que saber que é ativação me dá pistas, mas eu só vou poder realmente fazer um trabalho legal se eu ler o relatório dele. Bom, essas são as 4 chaves. O que a gente vai fazer a partir do próximo episódio dessa série é começar a abordar cada uma dessas chaves. Então a gente vai pegar a primeira, trabalhar ela, dar exemplos e tudo mais, e aí a gente vai usar a quantidade de episódios que for necessários para que a gente possa trabalhar bem cada uma dessas chaves e entregar para vocês um conteúdo que seja útil para vocês sobre esses assuntos. Antes de encerrar, Raul, quero só trazer aqui um último comentário que a gente recebeu lá no podcast do Thiago Medeiros. Qual o seu episódio favorito do TPS? E aí ele mandou pra gente aqui que é difícil escolher um só como preferido, mas eu gosto muito dos episódios que falam sobre os talentos, especialmente os meus top 5 e top 10. Fora esses, vários me marcaram, como 20, 25, 27. Muito bom. Muito obrigado, Thiago, pelo comentário. Você que está ouvindo pode comentar também, pode ir lá e dar a sua opinião. A gente gosta de trazer aqui a sua participação. Lembra de nos assinar, se você não assina, aí no seu app de podcast, ou no seu Spotify, ou no seu YouTube, seja lá onde você está ouvindo ou assistindo esse podcast. Então, tem que assinar, tem aí embaixo, clica aí no assinar, para que você nos siga. Considere nos apoiar, tem um QR Code aqui no canto, em algum lugar aqui, onde você pode apontar seu celular ou ir lá em apoia.se/TPS, que a gente vai trazer algumas pessoas para dar exemplos, para contar um pouco também sobre a sua vida, sobre seus talentos em alguns outros episódios. E além disso, você ajuda, obviamente, o podcast a continuar existindo. Compartilhe esse episódio com seu líder, com seu gestor. Se você é líder ou é gestor, comenta aí o que você achou, quais são suas dificuldades desses 4 aspectos, dessas 4 chaves, qual você é melhor, qual você tem mais dificuldade. E volte com a gente aqui na semana que vem, na terça-feira às 7 horas, para mais um episódio desse podcast que sabe as chaves certas para você ter sucesso. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Raul. Tchau, gente! Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.